tema é bem desafiador, né? Ser igreja em tempo de isolamento, em tempo de pandemia. Mas, assim, eu acredito que nós não deveríamos pensar como se nós fôssemos uma igreja antes da pandemia e outra igreja depois da pandemia. Me preocupa muito essa ideia do novo normal, me preocupa muito essa ideia de que daqui para frente as coisas não serão da mesma forma. Talvez a gente esteja muito voltado para o templo, infelizmente, né, o templo virou um dogma, né, até na igreja evangélica, né, parece que o templo é algo assim muito tão sagrado que não dá mais para ser igreja fora dele. Como também não concordo, biblicamente, não eu, mas biblicamente, não concordo com essa ideia de cultos online. Eu acho que esse é o momento apenas da pandemia. Eu acho que nós não deveríamos desejar nos acostumarmos, aliás, com essa realidade, né? Eu vou falar sobre isso mais para frente um pouco, mas eu entendo que antes da pandemia e depois da pandemia, antes do isolamento social, e agora durante, e depois, que certamente esse tempo vai passar, eu acho que a gente não deveria fazer essa diferença entre igreja antes da pandemia e igreja pós-pandemia, né? Eu já ouvi várias pessoas falando, vários pastores falando sobre isso, algumas lives até da nossa própria denominação, ensinando até como ser igreja pós-pandemia. Mas eu entendo que quando se fala em igreja pós-pandemia e toda essa discussão que nós estamos vendo, eu entendo que está se falando da eclesiologia da igreja, está se falando daquela reunião que nós vamos à igreja e estamos lá juntos para a celebração. Que eu acho não, é fundamental que a gente mantenha a celebração, que a gente mantenha os cultos da igreja, jamais se acostumar com essa ideia de agora que pode ser online, eu não preciso ir mais lá ao templo com os irmãos, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que igreja, ela continua sendo igreja, desde que Jesus fundou a igreja. E quando o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 3, ele fala que a igreja é. Ou seja, nós não temos igreja, nós somos igreja. E também é preciso ficar claro, porque hoje assim está muito comum as pessoas dizendo assim, não, eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja. A igreja é um grupo de pessoas. Né? Eu sou templo do Espírito Santo, sim, mas eu não sou igreja, eu faço parte da igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu faço parte de uma comunidade chamada igreja. Ela tem uma missão, ela tem uma visão, ela tem um propósito, que nós vamos falar também um pouquinho rápido sobre isso, para depois vocês também fazerem perguntas. Mas, quando o apóstolo Paulo fala da igreja, ele fala de ser igreja, ele não fala de ter uma igreja. Então, a igreja local ela é importante, porque ela representa o reino de Deus na cidade onde ela está. Por isso que cada igreja, em cada denominação, vai ser uma igreja local diferente, mas cada igreja, em cada bairro da cidade, seja em Santo Antônio, seja aqui em Piauí, cada uma está sendo parte da igreja, não é? São igrejas locais, isso está no Novo Testamento, a gente não pode mudar. Então, Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala que a igreja é o corpo de Cristo, tanto aos romanos quanto aos coríntios, também quando ele fala do mistério da igreja, ele fala da igreja como essa comunidade viva, atuante no mundo, que sinaliza o reino de Deus. Então, essa ideia de eu sou igreja, e por isso, se eu estou em casa, eu sou igreja, se eu estou no trabalho, eu sou igreja. Não, eu sou parte da igreja onde eu estiver, mas a igreja é conjunta, é gente, é comunidade, são membros de um corpo que se reúnem para um propósito. E quando ele escreve também a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15, ele fala que a igreja é a casa do Deus vivo e é coluna e firmeza da verdade. Então, se nós existimos para dois propósitos, que é glorificar a Deus e edificar os outros, se nós temos
essa função e essa missão no mundo, tanto de glorificar a Deus como edificar as pessoas, isso não é possível fazer sem a igreja local. Não é possível fazer sem que a igreja esteja nas casas e no templo, nas casas e no lugar de reunião, no lugar de celebração. Não dá para fazer glorificar a Deus e edificar as pessoas sem que estejamos unidos a um grupo, unidos a um corpo, chamado corpo de Cristo. Eu quero também lembrar os irmãos e todos os nossos ouvintes que Jesus, quando ele iniciou a sua igreja lá em Jerusalém, ele cumpriu 2 promessas específicas. Ele estabeleceu a igreja dele, e eu acredito que a igreja começou com os 12, né, porque Jesus não disse assim: Pedro, você agora é igreja, então você continua pescando, porque eu vou chamar outros para o discipulado. Jesus não disse a Mateus: Mateus, continue aí cobrando impostos, que eu estarei agora chamando outros para o discipulado. Não foi assim que aconteceu. Jesus chamou alguns homens, eles largaram tudo, largaram as redes, largaram o posto de trabalho, largaram outros afazeres e seguiram a Jesus, formaram o primeiro colégio de apostolado, o primeiro colegiado da igreja, e eu acredito que ali surgiu a igreja, com Jesus e os seus apóstolos. E quando Jesus fez essa promessa, com 2 promessas, na verdade, ele prometeu estabelecer a igreja e ele prometeu revestir os discípulos, no momento apóstolos, depois discípulos de Jesus, com o poder do Espírito Santo. Então, quando ele disse a Pedro: Pedro, eu digo a você, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Ali Jesus estava estabelecendo a igreja, quando Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo vivo, Filho do Deus vivo. Então, ali Jesus estabelece a sua igreja, e ali Jesus promete e cumpre o que ele prometeu. E depois, lá em Atos 1:8, que é um texto muito conhecido, quando a palavra de Deus diz assim: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Promessa feita, promessa cumprida. Então, Jesus, ele estabeleceu a sua igreja com aquela palavra de Pedro, e ali começa a igreja de Cristo, começa ali. No Pentecoste foi apenas a confirmação daquilo que Jesus tinha prometido quando ele chamou os 12 e revestiu os discípulos de poder no Pentecostes, e a igreja continuou. Então, uma vez que ele prometeu e cumpriu, então a igreja não é lugar para crentes se destacar. Igreja não é lugar para crentes se tornarem ídolos, estrelas, como tem acontecido em nosso tempo, infelizmente. Igreja é uma escola para educar os imperfeitos. Igreja é um lugar para demonstração do amor de Deus, e demonstrar não só o amor de Deus ao próprio Deus, voltando-se para Deus em atitude de adoração, como também de amor ao próximo através do serviço. Então, uma vez que Jesus estabelece a sua igreja, e uma vez que Jesus cumpre a promessa de nos revestir de poder do Espírito Santo, que a igreja nasce com toda a força e poder do Espírito Santo, não dá para entender por que estamos discutindo se somos uma igreja antes da pandemia e uma igreja depois da pandemia. E por que estamos discutindo se é necessário ir ao templo ou não? E por que estamos discutindo se a igreja local é importante ou não? A igreja é a mesma antes da pandemia, será a mesma durante a pandemia, continuará sendo a mesma igreja pós-pandemia. A igreja local, seja num templo, seja num local onde ela se reúne, ela vai continuar sendo importante para as nossas vidas. A celebração, a reunião dos santos, ela vai continuar sendo importante para as nossas vidas, não só importante, mas ela vai continuar sendo essencial, vai continuar sendo, porque a igreja não mudou. Ela não mudou desde que ela foi fundada, há mais de 2000 anos atrás. Ela continua sendo a igreja de Cristo, ela continua sendo o corpo de Cristo, ela continua sendo a agência do reino de Deus, através de igrejas locais
que são espalhadas nas cidades, que são espalhadas em todo o mundo, para continuar a sua missão, para continuar o seu propósito. Então, não devemos, em hipótese alguma, achar que houve uma mudança tão drástica na igreja que ela será uma antes da pandemia e depois da pandemia. Em hipótese alguma, a igreja continua sendo a igreja. Nós continuamos sendo igreja e precisamos da igreja para a gente continuar servindo ao Senhor. E eu quero continuar aqui rapidamente, porque depois a gente vai ter um momento de conversa, de perguntas. Certamente o pastor Sávio tem algumas perguntas a fazer, e nós estaremos respondendo, os irmãos também. Mas eu queria dizer o seguinte: para ser igreja, é preciso, primeiro, trabalhar por uma comunidade de perdoados. E quando eu digo perdoados, uma comunidade de santificados. E também uma comunidade de justificados. Então, nós precisamos trabalhar para sermos essa igreja de perdoados, de santificados, de justificados. Por que isso? Porque Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 9, ele diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês antes da igreja. Alguns foram antes de Cristo e antes da igreja. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Olha que maravilha! Olha quem somos. Somos igreja. Mas enquanto coletividade, enquanto povo, enquanto grupo, enquanto igreja local. Me esqueça esse negócio, eu sou igreja. Nós representamos a igreja onde nós estivermos, no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, em qualquer lugar. Mas eu não sou igreja. Por favor, vamos começar a pensar diferente, porque eu não sou igreja, nós somos igreja. L.L. Nasher, ele é um autor que fala muito sobre isso, ele diz assim: a igreja é um hospital para os pecadores e não um museu para os santos. Então, a igreja é lugar de ação, de atitude, de atividades. E, ainda escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 2, o apóstolo Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, observe, porque a igreja se reunia nas casas, mas não era cada família uma igreja. As casas maiores abrigavam a igreja. Então, a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, ou seja, se é chamado para ser santo, é chamado para atuar na coletividade, na comunidade, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, é 1 Coríntios 1,12. Então, para ser igreja, é preciso trabalhar por uma igreja de perdoados, de santificados e justificados. Mas também, para ser igreja, é preciso trabalhar por uma igreja liderada por Cristo. Sim, por Cristo. Porque Deus estabelece líderes na igreja com uma missão. Então, atenção, líderes de PGs. Vocês têm uma missão. Não é só dirigir o PG. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Você não precisa se comprometer com as pessoas diretamente, mas com a missão que a pessoa tem. Cada pessoa que faz parte do seu grupo, do seu pequeno grupo, e cada pessoa que faz parte da igreja, ela tem uma missão. Então, o nosso compromisso como líderes é se comprometer com a missão que Deus deu a cada um. Às vezes, não é possível se comprometer com a pessoa, de forma pessoal. Às vezes, a gente tem dificuldades com algumas pessoas, mas apesar das dificuldades que temos com algumas pessoas que nós estamos liderando, nós temos o compromisso de nos envolver com a missão que Deus deu a cada pessoa. E se ela não tem consciência de que ela tem uma missão, mesmo sem ser líder, ela precisa ter essa consciência. Isso é igreja. Não dá para fazer isso sozinho em casa. Não dá para fazer isso isolado. Não dá para entender a pandemia e o isolamento agora como uma nova forma de ser igreja, porque não é possível ser igreja no isolamento, em hipótese alguma. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 15, ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, para ser igreja, é preciso trabalhar
por uma igreja liderada por Cristo. Mas também é preciso trabalhar por uma igreja missionária e discipuladora. Por que eu estou dizendo isso tudo? Estou dizendo porque não é possível ser igreja isolado. Não é possível ser igreja em casa. Não é possível. Não é bíblico. Não é bíblico. E se você pensa em ser igreja sem fazer parte de uma igreja local, de uma comunidade de pessoas que adoram a Deus, que amam a Deus e que servem a Deus, você está errado, claro, não está com base no Novo Testamento. Para ser igreja é preciso envolvimento com as pessoas. Então, o isolamento é um fato, é uma circunstância que nós tivemos que enfrentar. A pandemia foi muito ruim, está sendo muito ruim, mas ela vai passar. E uma vez que ela vai passar, enquanto ela não passa, a gente precisa continuar sendo igreja junto com os irmãos, seja através do celular, seja através de outros canais de comunicação, mas não podemos achar que é possível assistir culto em casa somente. Porque o culto online, ele é um atalho, e atalho não presta. Atalho, o nome já diz, atalho não leva ninguém a lugar nenhum, pelo contrário, o atalho sempre traz surpresas desagradáveis. O culto online é um atalho, é um momento pontual da igreja, é um mal necessário, mas o importante é estarmos ansiosos para que os cultos sejam presenciais, para que possamos estar em coletividade, para que possamos ser igreja em coletividade, na comunidade, nunca sozinho, em hipótese alguma. Por que precisamos trabalhar por uma igreja missionária e discipuladora? Porque discipulado torna o crente mais saudável, mais espiritual, mais emocionalmente melhor emocionalmente e moralmente melhor e teologicamente melhor. Discipulado nos torna pessoas mais maduras. Quantas pessoas, não sei se aí na Betânia, mas aqui na 7 de setembro e outras igrejas, quantas pessoas não fazem parte de um pequeno grupo? Ora, você está deixando de crescer, está deixando de aprender, está deixando de compartilhar, está deixando de ser igreja. Se você entende que pode ser crente em casa, você está enganado. Discipulado nos ajuda a manejar bem a palavra de Deus. Discipulado nos ajuda a valorizar a vida com Deus e com os irmãos. Discipulado nos ajuda a prestar conta das nossas vidas. Não dá para continuar apenas de forma online. Nós precisamos de olho no olho. Nós precisamos estar junto das pessoas. Nós precisamos estar ajudando mutuamente. Na Bíblia tem mais de 30 mandamentos recíprocos, vocês sabem disso. Discipulado é o que nos ajuda a alcançar vidas para Cristo. Isso se faz pelo pequeno grupo. É no pequeno grupo que a gente pastoreia, é no pequeno grupo que a gente evangeliza, é no pequeno grupo que a gente ensina e é ensinado, é no pequeno grupo que a gente multiplica o reino de Deus, é no pequeno grupo que a gente melhora como pessoa, como pai de família, como marido, como esposa, como filho, como jovem, como adolescente. É no pequeno grupo que a gente cresce, é no discipulado que a gente aprende. Porque discipulado é a vida da igreja, não é um programa, não é um programa. Então, essa é a função da igreja. Então, o isolamento está aí por causa da pandemia, mas a igreja não mudou. Há 2000 anos atrás, Jesus fundou a igreja e ela é a mesma. Pequenos grupos, meus queridos, é uma estratégia, nunca um projeto, um programa da igreja. A igreja tem que ser discipuladora. Pequenos grupos é uma das estratégias do discipulado. Inclusive, existe discipulado individual, existe discipulado com 2 ou 3. Jesus tinha 12, depois mandou 70, tinha 3 mais próximo dele. Então, nós percebemos que o trabalho discipulador de Jesus é um trabalho de relacionamento. E não dá para se relacionar apenas por meio mídia social, as mídias sociais. Não tem como ser. Não tem como dizer que é igreja com isolamento. Eu gosto de uma frase de Billy Graham, quando ele diz assim, a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja,
mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Essa é muito conhecida, mas o restante dessa frase eu acho que pouca gente sabe. Quando ele diz assim, ela não é o reino de Deus, mas o retrata. Ela não implanta o reino de Deus, mas o anuncia. O reino de Deus é maior que a igreja que o sinaliza. Então, observe que a igreja é o meio que Deus tem para sinalizar o reino. E como é que a igreja sinaliza o reino? Através de missões, discipulado, pequenos grupos, ação social, trabalho com infantil, trabalho com jovens, investimento na vida dos adolescentes, investimento na vida de casais. E não dá para fazer isso apenas online. É muito pouco, é muito limitado. Então, esqueça esse negócio, igreja antes da pandemia, igreja depois da pandemia, igreja na pandemia, igreja é uma só. Ela é corpo de Cristo, coluna e baluarte da verdade. E ela vai continuar sendo a igreja que Jesus fundou há 2000 anos atrás. A igreja, apesar de estar sendo atacada de todos os lados, né, por todos os meios, mas a igreja continua crescendo no mundo, continua fazendo o seu trabalho, continua alcançando vidas e continua sendo igreja de Jesus Cristo. Então, eu quero concluir essa primeira parte mostrando o seguinte, para sermos igreja de perdoados, para sermos uma igreja de santificados, para sermos uma igreja missionária, para sermos uma igreja que sinaliza o reino de Deus, então a gente precisa obedecer à grande comissão. E a grande comissão nós já sabemos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu gosto de enfatizar duas coisas na grande comissão. A primeira é que ela é grande na sua autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, nós temos a autoridade de Jesus. E se a igreja é corpo de Cristo, nós somos o membro, não dá para ser cristão fora da igreja e fora da coletividade, fora da comunidade. E a segunda é que ela é grande no seu poder multiplicador. Jesus disse, vão, enquanto vocês estão caminhando, trabalhando, fazendo a vida, cuidando da vida de vocês, vivendo a vida de vocês, vocês vão ensinando a palavra, vocês vão falando de mim, vocês vão batizando e ensinando as coisas que eu vos tenho ordenado. E aí vem a promessa, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus, principalmente para o Novo Testamento, porque até o Antigo Testamento fala de coletividade. O povo de Israel queria sair do Egito para adorar a Deus lá no deserto. O Antigo Testamento fala sempre de coletividade. Não há cabimento, essa é a palavra, de pensarmos uma igreja, porque pós-pandemia, a igreja agora vai ser online. Ela pode continuar transmitindo os seus cultos, mas você nunca, jamais deve se conformar com uma igreja online. A igreja continua sendo presencial, necessariamente presencial, porque ela precisa continuar tendo três características importantes. A igreja precisa continuar sendo capaz de alcançar o mundo, ela precisa continuar sendo serva para que ela possa servir a sua comunidade, e ela precisa continuar sendo necessária neste mundo que não conhece a Deus. Então, para ela ser capaz, para ela ser serva, para ela ser necessária no mundo, a igreja precisa ter endereço, ela precisa ter identidade, ela precisa ter um local, ela precisa ter lugar de reunião, ela precisa que estejamos juntos para sermos igrejas, e não a gente começa a dizer, repito, eu sou igreja. Vamos esquecer essa frase, porque ela realmente não combina com o texto da palavra de Deus.